E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, no videozinho de hoje nós chegamos ao final de uma série tão querida aqui por mim. O Desencalhando Livros foi a série que eu criei lá no comecinho desse ano, lá em janeiro, né, com uma temática de escolha de livros diferente a cada vídeo. A gente já leu, a gente não, né? Eu, para gravar aqui para vocês o Desencalhando, já li continuações de séries, já li livros que estavam na minha estante há mais de 3 meses, livros que tinham recém-chego na minha estante. Eu já li de todos os tipos de gêneros também. Teve romance, teve suspense, teve thriller, teve terror, teve fantasia, baixa fantasia, alta fantasia. Tivemos de tudo nesses 12 vídeos, né, nesses 12 episódios do Desencalhando Livros. Mas tudo praticamente tem um fim, né? E sim, o Desencalhando Livros vai acabar nesse ano de 2025. Foi a primeira série, né, de vídeos que eu criei aqui pro canal do Devorador de Livros. Mas ano que vem, que já tá batendo na porta, né, logo já vai ser 2026, meu Deus do céu, esse ano assim, ó, voou. Em 2026 nós vamos ter pelo menos 2 séries diferentes, tá? Eu ainda não pensei direito, eu não organizei as ideias, eu vou fazer isso essa semana. No dia que eu tô gravando o vídeo, eu tô no meio da segunda semana de dezembro, então eu vou começar a pensar nos projetos pro ano que vem aqui do canal. Mas então, vamos ao que interessa, tá? Se você quer saber qual é o livro que você já viu pelo título do vídeo e pela thumbnail, eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo, mas antes fiquem com a intro do canal. Estou de volta mais uma vez. E galera, como vocês puderam ver aí pelo comecinho do vídeo, hoje nós chegamos ao fim da nossa tão aclamada, né, série do Desencalhando Livros. Eu ia falar o nome do canal. Desencalhando Livros, como eu tinha dito, foi uma série que eu criei lá no início do ano. A gente teve vários e vários temas diferentes, várias e várias categorias de seleção de escolhas de livros, tá? E para esse vídeo aqui que eu tô gravando para vocês, eu escolhi um livro que sim, ele estava encalhado na minha estante, tá? Esse então eu segui à risca o que a série, né, o que eu tinha pensado para a série lá no começo, que era para escolher livros que estavam antigos na minha estante. E gente, sério, esse livro aqui, Saboroso Cadáver, da Augustina Bezerra, é Bezerra, eu acho, eu não sei. Augustina Basterrica Bezerra, não tem nada a ver. O Saboroso Cadáver da Augustina Basterrica, então ele tava há muito tempo na minha estante, tá? Sem mentira nenhuma, ele devia estar uns 4 meses já parado na minha estante. Eu troquei ele no sebo o ano passado. Eu não lembro se eu troquei no sebo ou se eu comprei no sebo, mas eu sei que ele era um livro de sebo, tá? E, gente, sinceramente, ele é um livro muito bom. Ele é uma distopia misturada com terror psicológico e ele é, assim, sem dúvidas nenhuma, um dos livros mais perturbadores que eu li esse ano, tá? Ele fica só atrás mesmo de Tarde Demais, da Colin Hoover, que aquele livro, eu vou fazer uma premiação literária no final desse ano pra vocês, tipo, dos melhores e piores, talvez, que eu li de todos os gêneros, e aquele vai estar, com certeza, no tópico do mais perturbador que eu já li na minha vida, tá? Nesse ano, pelo menos. Mas esse aqui fica logo atrás. Então, como vocês sabem, nos vídeos de Desencalhando, eu conto um pouquinho pra vocês a sinopse sem spoilers. Depois eu entro numa parte que eu digo algumas coisas ali que aconteceram, são importantes pra história, né? Que são considerados spoilers. Nota final e agradecimentos. Bom, mas agora vamos ao que interessa, que eu tô muito afim de falar sobre Saboroso Cadáver pra vocês. Então fiquem com a parte sem spoilers. Então o livro Saboroso Cadáver começa com o nosso planeta Terra do jeito que a gente conhece. O livro ele é uma distopia com um pouquinho de horror psicológico no meio e umas partes bem tensas, tá? Então, como eu disse, a gente tem a Terra, né, o planeta Terra do jeito que a gente conhece. Tá tudo dando certo, o capitalismo tá crescendo, tá destruindo todo o planeta, tá todo mundo bem, né? Apesar de tretas políticas, apesar das guerras mundiais, apesar da fome, da escassez de alimentos, tá tudo às mil maravilhas, como, né, a gente gosta de falar no mundo de hoje. Até que, repentinamente, uma doença, até então sem nome, surge e penetra nos animais. Essa doença, como eu disse, ela afeta só os animais, guardem isso, tá? Ela logo se transforma, né, em uma epidemia, o surto da doença, e logo depois uma pandemia mundial, coisa que a gente viu lá em 2019 até 2021, né, com a pandemia do coronavírus. Um período muito triste na nossa história, né, do mundo, e que provavelmente, quando a gente não existir mais, né, nós pessoas desse século, dessa geração, vai ser falado nos livros de história, tá? Isso eu acho uma coisa muito bizarra, tipo assim, eu sobrevivi a uma pandemia, sabe? É bizarro, tá? Mas voltando ao livro.
eu já me dispersei. Essa doença, ela pega principalmente os animais. Ela entra neles como se nada tivesse acontecido, ela não traz danos aos animais, porém, ela traz danos para quem os animais contaminam, tá? Essa doença, então, quando ela entra no sistema imunológico do animal, qualquer animal, cervo, gato, boi, vaca, galinha, ovelha, todo tipo de animal, ela deixa a carne deles intragável. Qualquer um que comer a carne desse animal vai, né, de arrasta para cima, vai morrer. Não só isso, os animais contaminados que também tiverem contatos diretos com seres humanos, contato direto que eu digo tipo mordida, tipo arranhão, um gato te arranha, um cachorro te morde, uma galinha te bica, qualquer coisa assim, né, que tiver uma infecção, que tiver um tipo de agressão do animal ao ser humano, essa pessoa também vai morrer. Ela é uma doença muito perigosa para os seres humanos, mas não diretamente, até porque ela afeta os animais, e se os animais afetam os humanos, aí sim os humanos começam a morrer. Sabendo disso, os cientistas e o governo mundial tomam uma medida super drástica. Eles começam a exterminar qualquer tipo de animal existente na face da Terra. Então são feitas campanhas ali, né? Não é dito isso literalmente no livro, diretamente, assim. É só entre diálogos e conversas de personagens, assim, fragmentos de conversas de personagens que dão a entender que isso aconteceu, tá? Eles, então, o governo, eles mandam que pessoas matem animais nas ruas, eles pegam gatos, eles matam cachorros, eles matam cervos, boi, galinha, todo tipo de animal. Eles encontram na rua, eles metem uma bala, não sei como, né, uma forma que eles matam, mas eles matam, para que os animais não tenham mais contato com seres humanos. E aí surge o grande problema. A carne é um elemento vital para o ser humano, né? Ela traz proteína, ela traz ali coisas que outros alimentos, como vegetais, não trazem para o nosso sistema, né? Pro nosso funcionamento do nosso corpo. Aí tu vai pensar, mas tem o leite, mas tem o ovo, mas tem outro tipo de proteína vegetal. Tem, né? Proteína vegetal a gente sabe que existe. A gente só não pode dizer o mesmo dos derivados de animais, já que se o animal está contaminado, o derivado do animal também vai estar contaminado. E isso gera um grande problema, né? Eles começam a exterminar todo tipo de animal e aí acabou a proteína do mundo. Qual seria a medida mais pensável numa mente de uma pessoa sã? Vamos começar a criar animais em cativeiro em laboratório, né? Para que eles não tenham a doença. Vamos começar a fazer vários e vários testes ali. Se seguisse esse padrão, eles conseguiriam reflorestar, né? Repovoar a terra com esses animais novos sem a doença. Só que eles pensam de uma maneira muito mais simples, né? Na cabeça dos personagens do livro. Bom, a doença afeta os animais. Os animais são feitos de carne e nós precisamos comer carne. Nós, seres humanos carnívoros, precisamos da carne para, né, ficarmos vivos. Mas a doença não afeta os humanos. E os humanos também são feitos de carne. Entenderam? E é exatamente isso que eles fazem. Tem um salto temporal depois que essa doença, né, que essa pandemia ocorre no planeta Terra. E, do nada, existem fazendas de gado. Tá, Vicente, mas os animais, os bois e as vacas não foram totalmente exterminados? Foram. O gado são os humanos. Como a própria capa do livro já nos mostra aqui, né? Se tu olhar daqui para baixo, ou daqui para baixo, tu vai ver um ser humano e para cima tipo uma cabeça de gado, como se fosse um boi. Pois é. Os cientistas, ao invés deles usarem a inteligência deles e a esperteza para criar um antídoto, para criar alguma coisa que vá contra essa doença, animais novos para serem, né, comidos depois, eles simplesmente pensam assim: vamos pegar os seres humanos mais pobres, os mais desprovidos, né, os que têm menos condições, e vamos transformar eles em cabeça de gado. Canibalismo só diz que é errado na Bíblia, entendeu? Não é crime ser canibal, é o que eles pensam. E eles começam a criar fazendas humanas. A gente começa então a acompanhar um protagonista, né? O protagonista principal da história, do qual eu não me recordo o nome, porque, tipo assim, esse livro aqui foi o primeiro que eu li em dezembro, tá? Tanto que eu tô gravando esse vídeo muito tempo depois, então eu nem lembro o nome dos personagens mais. Mas a gente tem nosso protagonista aqui, que, se eu não me engano, ele é dono ali de uma das grandes e grandes fazendas de humanos, né? Porque eles pegam ali homens e mulheres, eles criam as crianças desde pequenininhos assim até adultos. Eles dão ração, eles dão água assim em potes. Eles deixam essas pessoas em formatos animais, no caso, né, animalescos. Então essas pessoas, elas não andam tipo de pé, elas não usam roupas, elas são tratadas como animais, sabe, como escravizados animais, pensem assim.
Então essas fazendas, elas têm milhões e milhões de cabeças de gado, né? De cabeças humanas. Mas aqui a gente chama de cabeça de gado. Eles têm vários e vários e vários e vários cabeças de gado, que são tratados como animais. Depois de um certo período, de uma certa idade, eles são sacrificados, né? E são servidos na mesa dos jantares das grandes famílias ricas e poderosas. Não vou nem falar nada, senão eu vou me estressar e vou ter muito hate no comentário. O que eu quis dizer é que é uma grande crítica à nossa sociedade atual. Sem a parte do canibalismo, mas a parte dos milionários, vocês devem concordar comigo. Bom, o nosso protagonista, então, como eu disse, ele é dono de uma dessas fazendas de gado. E ele vai falar com outro dono de uma fazenda para fazer meio que um acordo. O acordo dá meio que certo e ele ganha de presente uma cabeça de gado, né? Uma cabeça humana ali, mulher, de presente. Só que, tipo assim, ó, ela não é um presente para ser comercializada, criada e para ir pro abatedouro. Não. Esse amigo, né, do nosso protagonista, dono da fazenda, dá ela como se ela fosse um cachorro pro nosso protagonista da história. E ele não sabe o que fazer. Tipo assim, ele cria cabeças humanas pro abate. Ele não cria como se fossem animais domésticos, entendeu? Então ele fica muito ressabiado nisso, ele fica muito tipo, o que que eu vou fazer com isso? O que que eu vou fazer com essa cabeça humana aqui, né? Porque é uma mulher, ela tem por volta ali dos seus 30 anos, apesar de os gados não terem idade definida, ela tem por volta dos seus 30 anos, ela não fala, ela anda, né, quadrúpede de quatro patas, ou quatro membros, enfim. Ela come ração, ela toma água no potinho, ela não usa roupa, ela tem uma aparência toda animalesca, né? É bizarro. As cenas desse livro são bizarras. Ele ganha ela de presente, leva para casa, coloca no celeiro, deixa ali amarrada numa árvore dentro do celeiro, perto do celeiro, e não sabe o que falar para a esposa dele. Tipo assim, o que ele vai falar? Eu ganhei uma cabeça de gado para ser tratado como um cachorrinho. Tipo assim, eu ganhei um humano para ser tratado como meu animal doméstico. Sendo que a esposa e a cabeça de gado que ele ganhou têm praticamente a mesma idade. Entenderam? Ia gerar uma confusão mental na esposa dele e ela ia ficar com ciúmes, possivelmente, do animal. O que já é uma teoria muito bizarra, né? Tipo, ciúme do animal, que não é um animal, mas é tratado como um animal. Entenderam? Bom, e daqui pra frente é só pra trás. O livro, ele é repleto de cenas grotescas, de cenas cruas, de cenas nuas, assim, sabe? Nuas e cruas, né? Aonde a gente tem dentro dos abatedouros os animais, né? As cabeças de gado sendo, né, assassinadas. Eles estão vivos, deitados na mesa, enquanto pedaços são arrancados de dentro, assim, comidos na frente, porque a carne fica mais saborosa quando o animal tá vivo. Gente, eu não sei o que essa autora tinha na cabeça quando ela escreveu isso, tá? Eu li O Jantar Secreto esse ano, ele foi perturbador? Foi. Mas isso daqui não tem comparação. Isso aqui é muito bizarro, é muito assustador, é muito. E olhem que eu não cheguei nem na pior parte pra vocês, porque tem duas cenas aqui. Uma delas me cortou o coração, uma delas fez eu querer entrar no livro e matar todo mundo geral assim. E a segunda cena eu fiquei com ânsia de vômito e eu queria assim, ó, só tocar fogo nessa parte do livro. Arrancar essas páginas, jogar fogo, fingir que não existiu, porque não acrescentaria em nada na história. Bom, eu já falei pra vocês agora a parte sem spoilers do livro Saboroso Cadáver e vamos entrar agora na ala de spoilers. Aqui então está o alerta de spoilers e aqui está a minutagem para você pular, né? Que eu já vou falar os agradecimentos. Por favor, se você não leu Saboroso Cadáver, pule para esse minuto para você não perder a experiência. Ou se você já leu e você já sabe o que vai acontecer, provavelmente o que eu vou falar, e se você também não leu e, né, eu já vai um aviso para vocês. Pulem essa parte, vai poupar todo o estresse e todo o asco que vocês vão sentir do Saboroso Cadáver, tá? E vai garantir um pouquinho de juízo que resta na cabeça de vocês. Porque, gente, depois que eu li isso daqui, o juízo foi com Deus. Eu tive que ler livros assim, ó, levíssimos depois de Saboroso Cadáver. Mas então bora pra parte com spoilers. Nós estamos falando aqui de seres humanos, né? Praticamente todos do livro são seres humanos. Apesar dos animais terem sido exterminados no início, o nosso protagonista é um ser humano, a cabeça de gado que ele ganha é um ser humano. E você já deve imaginar o que acontece com essa mulher, né, com essa gado, com essa cabeça de gado que é dada de presente para ele. Lembra que eu disse para vocês que ele fica com medo de contar para a esposa porque ela pode ficar com ciúme da cabeça de gado? Pois é. Lembra que eu também falei que eles têm praticamente a mesma idade ali, mesmo que os animais não tenham idade?
eles têm a mesma idade, a mulher, a cabeça de gado é muito bonita, ela tem a aparência animalesca, ela não fala, ela não pode dedurar ele se ele fazer qualquer coisa. Acontece exatamente, tô até falando com o olho regalado, acontece exatamente o que vocês estão pensando. A cena, ela é muito, muito nojenta. Eu li um ensaio sobre cegueira o ano passado, aquele livro do José Saramago. Ele tem umas cenas assim parecidas, mas essa cena aqui, assim ó, até embrulha meu estômago, fez até sabe? Ele entra no celeiro, o nosso protagonista, ele entra no celeiro, a mesa não, a mesa de inox, ela tá coberta de sangue, porque ele já fatiou um ser humano antes ali em cima. Ele pega o presente dele, a cabeça de gado que foi dada de presente para ele, como animal doméstico, joga ela em cima da cama não, em cima da mesa, meu Deus, e faz o que vocês estão pensando. Pois é, no final desse ato horrível e horrendo, até porque são tratados como animais, não têm direito de defesa, não podem falar para dizer o que aconteceu, e pior ainda, né, o ato já é bizarro e maldoso o suficiente. O próprio nome começa com E, já é assustador, né? Ele faz isso e ele engravida a cabeça de gado que ele ganhou de presente. A esposa dele descobre o que aconteceu, porque ela meio que ouve, meio que, né, consegue compreender que o marido dela é um doente, um filho da puta, e ela, né, quer matar essa cabeça de gado que o nosso protagonista tão bondoso da história ganhou. Eu não vou dizer o certo o que acontece com essa cabeça de gado. Gente, sinceramente eu vou falar, tá? Vocês devem imaginar o que acontece com ela, porque, tipo assim, o nosso protagonista é rico. É aquele comercial de margarina, né? Tudo dá certo, eles não estão errados, eles nunca fizeram nada de errados. Essa mulher, né, que é dada como presente para ele, que vira também o brinquedo sexual dele, ela sofre o livro inteiro. Ela fica sozinha no escuro, ela mal ganha comida e água para ela ficar mais magra. Ele maltrata ela, ele puxa ela de uma corrente de um lado para o outro, ele bate nela. Tem essa cena bizarra que ele, né, coiseia ela em cima de uma bancada coberta de sangue e a cena descreve tudo o que aconteceu. Ela é engravida, ela não tem a chance de ter o filho dela e ela é assassinada, tá? É isso que acontece no final de Saboroso Cadáver, aqui pra vocês, nu e cru. A segunda cena, que foi a cena que me fez querer entrar no livro e matar todo mundo, é uma cena onde tem 5 jovens, tá? Jovens marginais, que têm ali por volta de 13 anos. Eles estão brincando nas ruas, ali na floresta, né? E eles encontram uma cadela com vários filhotinhos. Essa cadela, ela provavelmente sobreviveu ao extermínio, o grande extermínio dos animais, e ela está criando seus filhotinhos de cachorros dentro de uma floresta. E eles, com aquela mentalidade, né, astuta de que os animais estão contaminados, temos que matar todos, eles torturam todos os filhotes e a cadela. Eles começam matando a mãe dos cachorrinhos. Eles pegam um, eles atiram para cima. Eles pegam o outro, eles pisam na cabeça. Eles pegam o outro e arrancam assim membros enquanto o bicho está vivo. Chegou na parte dessa cena e eu só fazia assim, ó. Eu só queria arrancar essas páginas do livro e tocar fogo, que nem a outra parte que eu falei pra vocês agora há pouco. É sério, isso aqui me deu ânsia de vômito, tá? Tanto a cena do abuso sexual contra a cabeça de gado, quanto a cena, né, dos cachorrinhos. Essa aqui me partiu o coração. Mas graças a Deus que isso é ficção, que isso não é inspirado em fatos reais. Mas isso me assusta, porque o livro ele fala de seres humanos, e a gente sabe quão perverso e mau o ser humano é. A gente sabe que isso provavelmente já aconteceu, que provavelmente está acontecendo agora. A humanidade às vezes me assusta. Bom, gente, a nota final que eu dou para Saboroso Cadáver da autora Augustina Basterrica, né? Não falei Bezerra, porque seria uma referência também. Deixa quieto. Augustina Basterrica, a nota final dele é 4 estrelas. Não vou dar 5 estrelas por motivos de bizarro, muito bizarro. A cena dos cachorrinhos, eu queria me matar. E a cena do abuso na mesa coberta de sangue, eu queria gorfar, tá? Sinceramente. 4 estrelas porque a história foi muito boa. A história foi muito boa. O desenrolar é muito legal. O livro é curto.
É bem de boa pra ler nessa edição da Dark Side, tá? Ó, um capítulo. Isso aqui é um capítulo pra vocês terem ideia, tá? Então, é muito rápido, é muito de boa que acontecem as coisas. Muito rápido de ser lido. Tem capítulos curtos, né? A autora soube escrever bem, apesar de ser uma tradução ou não ter lido no idioma original. Deu muito certo a história, é uma distopia muito boa, é uma ideia muito genial, só que eu acho que foi levada pro extremo da maldade. É isso, nota final 4 estrelas. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem ligados que logo mais vai sair o vídeo extra, né, o segundo vídeo extra, que é um vídeo assim, ó, que eu gravei chorando. Sinceramente, eu chorei muito durante a gravação daquele vídeo. Tanto que ele ficou imenso, eu peço desculpas pra vocês, ele ficou com mais de 40 minutos. Porque eu simplesmente sentei aqui na frente e ó, desabafei, falei tudo que eu tinha pra falar. Ele tá um vídeo muito bom, tá? Eu recomendo vocês assistirem por partes. Tipo, um pouquinho aqui, um pouquinho depois, um pouquinho outro dia, porque ele ficou muito grande. Só se vocês realmente quiserem me ouvir falar durante quase uma hora sobre a minha vida como leitor, sobre a minha vida futura, sobre planos que eu tenho pro meu futuro, tá? Mas então é isso, eu me despeço então com muito orgulho dessa série do Desencalhando Livros que eu criei aqui pro canal lá no comecinho do ano. Vamos encerrar com chave de ouro com um livro que eu tava há um bom tempo na minha estante querendo ler e realmente li, né? Dando jus ao nome, Desencalhando Livros, tá? Então, obrigado por terem visto todos os Desencalhandos para quem viu. Eu agradeço demais por terem me apoiado. Ano que vem vamos ter pelo menos 2 séries novas de livros, tá? Não pensei ainda em nada. Talvez lendo clássicos, talvez lendo só Dark Side, talvez continuando séries. Eu não sei, tá? Vamos ver, eu preciso de sugestões. Deixem nos comentários sugestões de vídeos e de séries pro ano que vem. Um beijo pra vocês, gente. Um grande abraço. Obrigado por terem visto o vídeo até aqui comigo. E até o próximo vídeo.